Ok, boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui de volta com nossos webinars sobre o WKO. Se possível, para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, digitem uma pergunta breve aí no menu onde tem a área para perguntas. Ok, já recebi um ok aqui do Giovanni. Então, acho que a gente pode começar. O som tá bom? Estão me ouvindo bem? Acho que pelo meu microfone aqui, sim. Bom, então, continuando o primeiro webinar, onde nós apresentamos as funções básicas, a organização do WKO. Hoje a gente vai entrar em tópicos mais avançados. Mais uma vez, meu nome é Fabiano Araújo, eu sou médico do esporte, trabalho com treinamento de atleta de resistência há praticamente 10 anos, com grande foco no ciclismo. E então vai ser bem interessante poder compartilhar com vocês toda essa experiência aí que a gente tem na preparação física dos atletas. E, obviamente, se você é um técnico, se você é um atleta procurando melhorar o seu desempenho, acredito que a gente vai poder ter algumas ideias interessantes que é discutir durante a apresentação. Mais uma vez, eu sempre gosto de falar, isso não é um curso de treinamento esportivo, é basicamente uma apresentação que fala sobre a fisiologia do exercício e como ela pode ser avaliada dentro do programa e, no final das contas, o que pode ser feito dentro do programa depende muito do usuário, do conhecimento de fisiologia, de treinamento, do próprio atleta, dos dados que você tem disponíveis, para realmente pôr em prática tudo aquilo que eu vou apresentar hoje durante esse webinar sobre a personalização do seu treinamento. Então, antes de falar propriamente das análises, é sempre bom a gente fazer ter um pouco de embasamento da fisiologia, da evolução desses dados, inclusive, que são relacionados à fisiologia do exercício, pois esse embasamento nos ajuda a entender a lógica do funcionamento do programa. Então, durante várias décadas, a gente teve aí a evolução, começando com as marcas de tempo e pace, inclusive hoje, talvez uma das plataformas mais famosas, que é o Strava, ainda utiliza essa marca de tempo para um determinado segmento. Isso evoluiu para a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca hoje, principalmente no Brasil, ainda possivelmente é o método mais utilizado para monitoramento da intensidade dos treinos e do exercício. E, recentemente, nos últimos 15 anos, veio o surgimento da potência, que, em relação aos outros métodos existentes, ela tem uma grande vantagem, que é um retorno, um feedback em tempo real. Quanto tempo você precisa medir, ver no final do segmento o tempo que você teve, a frequência cardíaca, como que ela reage durante a frequência. Normalmente tem um lag aí de 30 segundos em intervalos curtos. A potência não, ela é instantânea. Então isso gerou alguns benefícios dentro com a medida da potência para o uso de dados. Então a medida da potência iniciando aí, principalmente na bike, agora nós temos também para corredores, um pouco diferente, mas com a mesma filosofia. Isso tem levado a um avanço significante no uso de dados. Então, a gente aumentou a precisão dos dados rastreados e isso permitiu, obviamente, uma análise mais completa pós-treino ou esforço. Além disso, uma boa parte do que nós hoje, e também já foi discutido em outros materiais e seminários antes, permitiu o desenvolvimento de medidas auxiliares. E essas medidas auxiliares, elas levaram a uma melhor comparação entre treinos, ciclistas, desempenhos, e tudo que é possível medir para avaliar se o atleta tem evoluído ou não, o que é na maior parte das vezes, o nosso maior interesse, saber se estamos evoluindo ou não. Com a medida da potência, surgiram também o que nós chamamos de aplicações funcionais. À medida que a potência se tornou mais prevalente, nós observamos, então, essa ciência funcional que
o que predomina na ciência funcional são testes de campos, que basicamente, entre aspas, né, substituem os exames laboratoriais. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, como limiar funcional de potência, né, que é o FTP, famoso aí no meio ciclístico, que é baseado no desempenho em campo. Nós temos a potência normalizada, que é também conhecida como NP, e é um algoritmo que estima a demanda fisiológica. A gente sabe que como a potência é muito instantânea, isso é um pouco diferente da fisiologia das enzimas, dos componentes biológicos. Então, a gente usa esse algoritmo para que a potência normalizada represente de uma maneira mais real a demanda fisiológica do nosso organismo durante o esforço. Nós temos o índice de estresse de treino, né, o TSS, que basicamente é uma mensuração da carga de treino em geral. Não é muito específica, mas é um bom parâmetro, principalmente porque é o TSS que alimenta o gráfico de gerenciamento do desempenho, também conhecido como PMC. Eu optei por não traduzir as siglas, porque se algum de vocês depois quiser fazer uma pesquisa no Google, a gente ainda, esses termos vão ser os mais fáceis de encontrar outros materiais a respeito. Tá? Então, eu só traduzir as palavras para ficar mais próximo aí da nossa língua. E o gráfico de gerenciamento do desempenho, né? O PMC, que permite um rastreamento ao longo do tempo da carga de treinamento, e obviamente, como a gente vai ver ao longo da apresentação, algumas análises podem ser feitas usando o PMC, o FTP modelado, a própria potência normalizada, ou seja, como já disse na primeira apresentação, a sua imaginação ou a sua demanda é o seu limite. Tendo os dados, você consegue fazer vários tipos de análise de acordo com a sua necessidade. Porém, né, esses usos funcionais levaram então a um treinamento mais individualizado. Só que ainda havia, né, um porém. Qual é esse porém? O porém é que nós ainda estávamos prescrevendo os treinos, analisando a evolução, baseado em regras gerais. Então, através de usos funcionais, observação e análise de dados, nós conseguimos, né, melhorar os métodos de treinamento. Porém, eles ainda permaneceram gerais. Por que eles permaneceram gerais? Afinal de contas, todos esses fatores que eu mostrei, como o fator de intensidade, o TSS, até mesmo o PMC e os níveis de treinamento com potências, anteriormente, eles eram derivados basicamente do seu FTP, e como a gente sabe que na biologia quase tudo obedece uma distribuição da curva de Bell, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, isso atendia uma boa parte dos ciclistas ou dos atletas, mas havia vários casos onde nós tínhamos os extremos, ou os outliers, como é em inglês, que esse sistema não funcionava bem. E aí nós ficamos com alguns atletas na mão, sem tentar entender, ou às vezes é o seu exemplo, por que o sistema não funcionava bem para essas pessoas. Tá? Então, o desenvolvimento desses princípios gerais ainda apresentava alguns desafios, tá? Afinal, nem todos se encaixam na curva de Bell. E se nós conseguíssemos uma maior personalização do treinamento, nós poderíamos ter ganhos adicionais na eficiência e na eficácia do treinamento. Por exemplo, levando-se em conta dados históricos e de desempenho desse atleta, que, analisados de uma maneira adequada, poderiam indicar para nós se esse atleta realmente tinha uma característica diferente que dificultava aplicar o modelo clássico de treinamento baseado em potência. Então, aqui eu apresento a curva de Bell e como a gente pode avaliar, as regras funcionais gerais, baseadas somente no FTP, funcionam com a maior parte desses atletas. Então, aqui, no eixo X, teria a distribuição de todos os atletas, sendo que no meio está concentrada a maioria dos atletas que respondem de uma maneira previsível, até certo ponto, ao treinamento prescrito de acordo com o seu objetivo. Quando a gente começa, então, a caminhar para os extremos, a gente começa a encontrar aqueles indivíduos
onde é necessário individualizar ainda mais. Mesmo assim, esses que estão na parte central da curva de Bell ainda podem melhorar. Afinal de contas, uma parte está aqui realmente nesse meio, que é o mais previsível, mas nós já começamos a encontrar esses atletas que estão caminhando para os extremos. E será que haveria um modo de personalizar o treinamento desses atletas ainda mais? Bom, para tratar os desafios da generalização, nós começaremos com os princípios do treinamento esportivo. Então, quem já entende mais de treinamento esportivo e segue aí a literatura há mais tempo, sabe que existem, alguns falam 5 princípios, outros 7 princípios, mas de uma maneira geral, nós temos o princípio da especificidade, da sobrecarga, da progressão do treinamento, dos tempos de recuperação, princípio da adaptação, princípio da reversibilidade, quando a gente deixa de treinar, e, talvez o mais importante, o princípio da individualidade. Então, nós precisamos entender cada vez mais como que cada pessoa reage, às vezes, a mesma metodologia ou a mesma planilha de treinamento de modos diferentes. E como otimizar esses atletas para que a gente aproveite ao máximo essas diferenças que existem, essas diferenças individuais que existem na adaptação dos treinamentos e que a gente consiga extrair o máximo daquele potencial genético daquele atleta de acordo com o seu objetivo. Para isso, ferramentas analíticas, elas são a chave para o processo. Afinal, se a gente pensa, por exemplo, no técnico, o padrão, o papel, talvez um dos papéis principais do técnico, é encontrar padrões, tentar entender, porque apesar de haver uma grande variabilidade entre os atletas, em geral, cada atleta, se você repete ciclos de treinamento, de prescrição de exercício, a resposta desse atleta ela é muito similar ano após ano. Então, se a gente consegue entender qual é a resposta desse atleta, a gente consegue, ano após ano, dar ênfase cada vez mais naquilo que funciona e evitar o desperdício de tempo com treinos ou metodologias que, sabidamente, historicamente, não vão funcionar para esse indivíduo. Então, dentro do princípio da individualidade, nós temos que subdividi-los em 3 outras categorias. Então, a categoria do diagnóstico, onde eu analiso o princípio da especificidade, da sobrecarga e da progressão, o princípio a categoria da prescrição, onde até repetimos a sobrecarga, a progressão, mas já aparece a recuperação, e por último a categoria de adaptação. Então, a adaptação, obviamente, e a reversibilidade. Como era de se esperar, a individualização de cada princípio desses apresentados é a chave para aumentar a eficiência e a eficácia do treinamento. Então, agora, com essas novas ferramentas e essas novas possibilidades analíticas, a gente parte para o que sempre foi solicitado ou almejado pelos treinadores e pelos atletas, que muitas vezes estão investindo dinheiro, tempo, dedicação, sacrifício da família, o que nós chamamos de treinamento individualizado. Ou seja, o reconhecimento da fisiologia única de cada atleta, com uma análise diagnóstica focada, prescrição dos treinos e análise do desempenho individualizada para melhorar a eficiência e eficácia do treinamento. Nesse sentido, nós temos 3 etapas, novamente, que nós podemos atacar. Precisamos ter uma abordagem individual para o diagnóstico, para a prescrição e para o rastreamento dessas adaptações. Então, eu vou falar de cada uma dessas 3 etapas individualmente, mostrando alguns exemplos de como isso pode ser analisado. E, obviamente, depois você, com seus dados, vai poder, ou seus atletas, vai poder trabalhar bastante em cada um dos conceitos. Então, vamos começar com o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico de um atleta,
nós temos dois conceitos mais importantes. Primeiro, nós precisamos descobrir quais são os determinantes específicos das habilidades do atleta, ou seja, seus pontos fortes e seus limitantes. E como esse atleta está preparando para um ou mais de um evento-alvo, nós também precisamos conhecer as demandas específicas dos eventos-alvo. Afinal, conhecendo essas demandas e conhecendo as características do meu atleta, eu consigo prepará-lo de uma maneira mais individualizada para que no dia da prova ele esteja de acordo com as demandas desse evento. Dentro da parte diagnóstica, nós temos aqui um exemplo, né, 5 possibilidades de análise. Então, nós temos a parte da história desse atleta, a história do seu fenótipo, seu perfil de potência, seu perfil, potência, duração e, por último, seu perfil específico. Vamos ver alguns deles aí como exemplos. A história. A história, basicamente, seria a caça ao tesouro no WKO. Então, atletas que já têm 2, 3, 4, 5, 10 anos de dados, têm uma longa história de fisiologia individual registrada no seu programa WKO, principalmente se tiver dados, quanto mais dados melhor, e obviamente incluindo os dados de potência. E um dos trabalhos iniciais, esse é um trabalho que eu sempre faço com meus atletas, é carregar todos esses dados, fazer uma limpeza geral. Muitas vezes alguns medidores não registram de maneira precisa e adequada os dados historicamente, então a gente tem algumas ferramentas para limpar esses dados, dá um trabalhão, mas faz parte do processo, e depois a gente começa a procurar correlações, então a tentar entender como que o atleta reage a determinadas cargas de treino, volume de treinamento, níveis de intensidade variados ao longo da temporada, e normalmente os melhores dados vêm, obviamente, do próprio desempenho. E, inclusive, essa parte dessa caça ao tesouro, a gente está pensando em fazer um webinar futuro falando sobre isso, então só isso já é o suficiente para falar um webinar inteiro. Mas seria uma primeira parte relacionada à história. Então aqui é só um exemplo. A gente tem um atleta fictício e selecionamos então o ano de 2015 e observamos na escala X o que seria aqui o seu CTL, né? Então o número de pontos TSS médio por dia ao longo de 2015 e na escala Y o FTP modelado. Tá? Então o que a gente tenta estabelecer nessa correlação? A gente, inclusive, tem uma linha de tendência, que é essa linha cinza, que mostra ela subindo. E nós tentamos entender que, à medida que o CTL muda, como que isso influencia no FTP modelado, que é o FTP derivado da curva potência-duração, que, teoricamente, é o FTP atual daquele atleta ou nos últimos 90 dias. E assim como a gente espera de um atleta, quanto maior o CTL estiver, ou seja, com maior nível de sobrecarga e progressão nos seus treinos, que ele tenha um FTP modelado maior. Agora, qual seria então o CTL ideal? Será que existe um CTL máximo, um CTL mínimo? Para alcançar tal CTL, quantas horas eu preciso ou quantos treinos eu preciso por semana? Qual a combinação de treinos mais adequada para esse atleta ao longo da temporada? Porque nós podemos alcançar o mesmo CTL, por exemplo, de 90 pontos, com uma combinação de treinos completamente diferente. Eu consigo, num período de base, alcançar um CTL de 90, basicamente fazendo só treinos de baixa intensidade, e também um CTL de 90 num período de especialização, pré-prova, incluindo treinos de intensidade. Será que isso faz diferença no FTP que ele vai alcançar? Então, com esse tipo de gráfico de correlação, eu começo a ter esses insights. Como a gente pode observar, eu poderia selecionar 2014, 2015, 2013, 2012, 2011 e, obviamente, comparar ano a ano. Será que esse atleta está progredindo para, talvez, no mesmo CTL, alcançando um FTP modelado melhor?
provavelmente através de uma individualização do treino, com treinos mais eficazes e eficientes para esse ciclista. Então, essa é uma possibilidade. Outro gráfico que a gente pode analisar é esse gráfico que mostra a relação entre o CTL, né, a carga de treino crônica, o TSB, que normalmente é o grau de cansaço, em termos, na linguagem mais simples, que esse atleta tem, e o pico de FTP modelado. Então, na parte de cima, em azul, a gente tem um modelamento, uma correlação entre o FTP modelado e o CTL. E os pontos que estão em verde mostram os 10 momentos onde o FTP foi mais alto em relação ao CTL. Então vejam, obviamente, que para esse atleta, parece que um CTL em torno de 80 pontos é o CTL que dá os melhores retornos acerca do FTP. Mas será que o nível de cansaço faz diferença? Ou seja, eu posso alcançar um CTL de 80, 79 com um TSB bem negativo, ou seja, com uma carga aguda ou ATL bem alta, ou não, com uma carga de ATL menos intensa e um TSB menos negativo, ou às vezes até positivo. No caso desse atleta, a média, ele tem uma distribuição um pouco mais alta, mas aparentemente um pouco de cansaço, um TSB um pouco negativo, parece que é o ideal para os momentos onde se registra o maior FTP modelado associado a um CTL em torno de 80. Então, com essas informações, a gente consegue planejar para cada temporada ou cada ciclo ou macrociclo uma projeção de, naquele evento, onde vai estar o seu CTL, onde vai estar o seu TSB e, obviamente, como preparar esse atleta para chegar no seu melhor rendimento. Esse atleta anterior que eu mostrei, ele é um atleta que treinava menos. Normalmente aquele atleta ali que treina entre 8 e 12 horas. E será que isso é diferente para um atleta que treina com muito volume? Nesse caso aqui, a gente tem mostrando que o CTL ideal desse atleta é em torno de 140 para as 10 melhores marcas de MFTP. Mas se vocês observarem para o lado esquerdo, a gente observa que o CTL médio desse atleta é em torno de 150. Então, um atleta com uma grande capacidade de treinamento, de dedicação, mas que ele indica? Que para um FTP mais alto, principalmente que esteja pronto durante a competição, é necessário, né, fazer um tapering, né, uma preparação pré-prova, diminuindo um pouco o CTL ali de 150 para 140 e, consequentemente, nesse momento da prova, ele está aqui embaixo indicado com o TSB de menos 3, então muito parecido com o atleta anterior, mas um leve cansaço, porém com o CTL um pouco mais baixo do que aquele que a atleta apresentava em média durante sua temporada. Então, mais uma vez, tanto com um atleta de alto volume, quanto com um atleta que é o típico, né, um atleta amador que treina 8 a 12 horas por semana, a gente consegue ter percepções ou correlações a respeito dessas variáveis ao longo da temporada, ou seja, da sua história. Um outro gráfico interessante, também um pouco em relação ao que nós estamos vendo aqui, o Joe Friel, né, que é um dos grandes pesquisadores da eficiência cardíaca, né, ou seja, tanto de watts que você consegue produzir por batimento cardíaco, e que, apesar de tudo, sofre algumas críticas em relação à validade desse parâmetro. Quando esse parâmetro pode ser válido ou ser muito útil no acompanhamento, por exemplo, no seu acompanhamento ou no acompanhamento de um atleta. Um exemplo que a gente dá aqui é essa representação ao longo da temporada. Obviamente que esse atleta é um atleta do hemisfério
norte, então tem uma variação de temperatura maior do que normalmente do hemisfério sul, aqui no Brasil, por exemplo. E esse relatório aqui embaixo separa o fator de eficiência, que é uma divisão da potência pela frequência cardíaca, entre diferentes faixas de temperatura. E, obviamente, que quanto mais alto é esse fator de eficiência, ou seja, quanto mais watts ele consegue produzir com a menor frequência cardíaca, mais eficiente esse atleta está. Então, fica bem evidente que esse atleta sofre um pouco com o frio, pois o EF médio é 1,40, ele cai um pouco com as temperaturas um pouco mais baixas, começa a subir com um aumento da temperatura e o ideal é nessa faixa entre 80 e 89 Fahrenheit. E fica bem evidente que a eficiência desse atleta em temperaturas mais altas, ela cai bastante, o que nos faz pensar em duas possibilidades. Se a gente olha na linha de baixo, a gente vê o tanto de cada treino, em cada temperatura desse atleta. E a gente observa que nas temperaturas mais altas, a quantidade de treino ela é bem mais reduzida. Então a gente poderia, se o evento-alvo desse ou dessa atleta é uma prova onde a temperatura provavelmente vai estar acima de 90 Fahrenheit, é interessante a gente tentar, talvez, chegar 2 semanas antes, fazer um processo de aclimatação para aumentar a tolerância e ver se a gente consegue melhorar a eficiência desse atleta. Ou, talvez, recomendar que esse atleta não participe dessa prova e dê preferência a provas onde a sua eficiência cardíaca seja mais alta. Obviamente, seu desempenho vai ser melhor e aumenta a probabilidade de um bom resultado. Passando para um outro tipo de análise, agora já diagnóstico, o WKO também apresenta uma função bem interessante, que é a autodeterminação do fenótipo. Então aqui a gente tem um exemplo dos dados do Andy Coogan, que é um dos grandes colaboradores e desenvolvedores do WKO, e mostra que à medida que ele tem dados desde 2000 até 2015, e como vocês podem ver bem, a fisiologia dele é bem relacionada à de um contrarrelogista. Então a gente tem fisiologia, temos os fenótipos de um sprinter, de um perseguidor, prova de pista, temos os all-arounders, que são aqueles ciclistas que são mais ou menos bons em tudo, e temos aqueles que são especializados em eventos mais aeróbicos, mais de longa duração, como os escaladores ou os contrarrelogistas. Então a fenotipagem, na sua definição mais simples, ela representa o agrupamento da curva potência-duração em função das relações entre a potência máxima e o FTP, a capacidade anaeróbica, que é a capacidade de reserva funcional, e a potência máxima, e, mais uma vez, o FRC, a capacidade anaeróbia, e o FTP. Tá? Se eu falei aeróbica, aqui está errado, é anaeróbia. Então, ou seja, a sua curva potência-duração é similar à do fenótipo do seu perfil. Então, dependendo da sua classificação, você vai ter esse seu perfil. Muitas vezes, isso é determinado geneticamente, você pode, dependendo de onde você encontra naquela curva de Bell, você pode ir para um lado ou para o outro nesses fenótipos, e em alguns casos é muito forte a genética, você, como vocês podem ver, por exemplo, bem aqui o exemplo do Andy Coogan, é muito difícil, por mais que ele queira mudar o seu fenótipo para outra categoria. Quando a gente pensa na fisiologia do exercício, nós temos, obviamente, vários sistemas energéticos, e esses sistemas energéticos, classicamente, eles eram apresentados para nós técnicos ou atletas com essa divisão em colunas, onde a gente tinha a potência neuromuscular, a capacidade anaeróbia, a potência no VO2 e a potência no FTP. Ele dava uma classificação de acordo com outros ciclistas, por causa de uma base de dados bem grande, mas mais importante do que saber o nível que você estava em relação aos outros, era tentar entender a forma que essas colunas assumiam. O que fica bem claro nessa outro tipo de visualização, onde a gente tem
aqui no eixo X, novamente, a escala do tempo, indo de 1 segundo até 40 minutos. E para esse atleta, a gente tem então, a linha média, que é a linha azul, e tudo que está acima da linha média. Então, você vê que para esse atleta é um atleta bem de resistência, onde passou de 1 minuto, ele começa a ter seus pontos fortes, e para o lado esquerdo, né, de 1 minuto e meio, mais ou menos, toda a linha está abaixo da média. Então, provavelmente, ele teria muita dificuldade de ser um sprintista, pelo menos nas condições atuais de... Nós podemos também acompanhar isso ainda dentro da história, parâmetros fisiológicos, todos estimados. Então, aqui a gente tem 2 exemplos, como, mais uma vez, o Andy Coogan, desde 2001 até 2015, como que seu VO2 máximo tem se comportado. A gente sabe que com a idade a tendência é ele começar a cair, tá? E também o percentual de fibras, tanto tipo 1, tipo 2, que muitas vezes vai ser o que irá definir se você vai ser um contrarrelogista, se você será um sprintista, e isso a gente sabe que tem uma boa fração genética para determinar o percentual de fibras que cada um vai ter, e a gente sempre tem um percentual que é, vamos dizer, treinável, né, que pode ir tanto para o lado da explosão quanto para o lado da resistência, cada atleta com seu percentual, e a gente consegue monitorar isso tudo usando estimativas através da análise da potência. Bom, e quando a gente pensa no diagnóstico, né, a gente tem a história do paciente, do atleta, vimos a sua evolução ao longo do tempo, e agora a gente quer saber assim, mas sim nesse momento, como que meu atleta está fisicamente? Classicamente, né, a gente, para quem já trabalha com potência, a gente tinha o tiro de 20 minutos, né, que está representado mais ou menos aqui. Aí a gente derivava o FTP, 95% de 20 minutos, e com isso a gente sabia qual era o FTP para gerar as zonas de treino desse atleta. Agora, com a curva potência-duração, que aqui tem 2 representações, nós temos a pontilhada, que são os seus dados derivados dos seus potências máximas médias, dos seus treinos para cada duração, normalmente nos últimos 90 dias, e nós temos a curva em vermelho, que é o modelo matemático que existe dentro do WKO, que ele um dos pontos mais interessantes desse modelo é que vocês podem ver que a curva amarela ela vai para cima e para baixo do modelo ao longo do tempo, e o modelo ele tenta equalizar isso. Então, se hoje, por exemplo, aqui na marca de 4 segundos, a minha melhor marca é de 738 watts, o modelo diz que, fisiologicamente, se esses dados estiverem precisos e bem colhidos, eu tenho que ser capaz de registrar 780 watts se eu sair e tentar fazer um esforço máximo de 4 segundos. Então, então, quanto mais a linha amarela ficar sobre a linha vermelha, ou seja, as duas andarem juntas, mais preciso o modelo do WKO acaba sendo, e, consequentemente, mais preciso fica o seu FTP modelado e, consequentemente, a sua fisiologia dentro do WKO para fazer a prescrição de exercícios, diagnósticos, todas as correlações que você quer testar. Então, aqui nós temos 3 exemplos, de 4 segundos, 40 segundos, 40 minutos, onde a curva amarela está abaixo, e que, diferentemente daqueles testes clássicos, você pode pedir seu atleta, ou você como técnico, ou você mesmo como atleta, para ir lá e testar. Faça um máximo de 4 segundos, depois um de 40 segundos, dá um descanso, obviamente, entre eles, talvez no outro dia você volta e faz lá um de 40 minutos, né, porque 3 intervalos no mesmo dia máximos não é fácil, mas você começa a testar a curva para que ela seja cada vez mais fiel à sua individualidade e, obviamente, a gente consiga personalizar os seus treinos com dados cada vez mais precisos. Então, nós falamos bastante de diagnóstico, vamos falar um pouco agora sobre a prescrição. Tradicionalmente, quem trabalha já com potência, a gente usa essa tabela, onde, baseado no seu FTP, a gente
definia 6 níveis de esforço, sendo que o 7 ele não é propriamente um nível, é basicamente o seu máximo, 5 a 15 segundos, mas a gente tinha níveis que eram usados para os intervalos, desde o nível 1, né, uma recuperação ativa, intervalos de limiar de lactato, VO2 máximo e a capacidade anaeróbica. Só que, se a gente pega esses níveis e representa ele na curva potência-duração, o que nós observamos? Que uma boa parte dessa curva, ela fica como se fosse um ponto cego, pois os níveis eram muito amplos. Você vê o nível 6, tá, basicamente, que seria a capacidade anaeróbia, ela vai dessa linha pontilhada até a potência máxima. Então, como que eu conseguia, diante, por exemplo, olhando aqui, a gente tem a curva potência de duração de um contrarrelogista. Quando eu olho essa mesma curva, mantendo a mesma faixa de potência, variando aí mais ou menos de 100 watts até 800 watts, e mantendo a escala, mas porém agora com dados de um sprinter, vejam como até some um pedaço da curva, pois o sistema clássico ele é fixo. Né? Se vocês lembrarem da capacidade anaeróbia, era 120 a 150%. Então, esse sistema antigo, ou anterior, ele tinha dificuldade de balancear essa diferença entre os atletas que eram, por exemplo, contrarrelogistas ou sprintistas. E aí, ao invés de pensarmos em uma revolução, qual seria a evolução desses níveis de treinamentos? Foi a partir disso que, novamente, o Andy Coogan, juntamente com Hunter Allen, eles propuseram os iLevels, que a gente usa no WKO, e ele foi uma evolução da individualização, pois, afinal, o FTP tem sido a âncora dos níveis de esforço, né, durante muito tempo. Eram níveis baseados no percentual, e a amplitude desses níveis era derivado novamente da curva de Bell, que a gente viu que não atende todos os atletas. Então, a amplitude que limita ou controla algumas métricas, como o IF, o TSS e o PMC, em alguns atletas não funcionava bem. Para isso, criou-se então, né, os iLevels, que são as zonas personalizadas, e aqui, novamente, nós temos dois exemplos. Nós temos o ciclista 1, que é um ciclista mais forte na parte anaeróbia, e um ciclista 2, que é um ciclista mais contrarrelogista. Então, eu destaquei nesses dois atletas a comparação entre o sistema clássico e o novo sistema, que usa uma personalização maior, principalmente nos níveis de intensidade acima do FTP. Quando eu junto esses dois, agora olhando somente nos níveis individualizados de potência, a gente consegue enxergar bem que do nível 1, porque os dois têm um FTP muito parecido. Então, do nível 1 até o nível 4A, que é o sweet spot, vocês podem observar que os níveis de potência são muito parecidos. Porém, quando a gente passa para o nível 4, e principalmente o nível 5, 6 e o 7A, há uma mudança significante das faixas de potência, comparando um atleta com o outro, e também do tempo que cada um desses atletas consegue ficar nessa faixa de potência. Como é de esperado, um sprinter vai ter muito maior capacidade anaeróbia, uma capacidade anaeróbia muito maior, e obviamente vai conseguir ficar muito mais tempo treinando nessas zonas. Se eu usasse o sistema clássico, provavelmente os treinos que eu passaria anaeróbios para esse sprinter seriam muito fáceis. Da mesma forma que o contrarrelogista vai ter uma dificuldade de ficar mais tempo nessa parte anaeróbia. E será que vale a pena treinar muito essa parte anaeróbia nesse contrarrelogista? Aí vai depender de onde ele está na curva de Bell. Esse sistema também foi bem interessante para o que eram os indivíduos que eram conhecidos como NP Buster, que é o
um termo, uma tradução literal, seriam os destruidores da potência normalizada. Então, são pessoas que, por ter uma capacidade anaeróbia muito grande, um modelo clássico de determinação do FTP, que era 20 minutos estável, né, em esforço estável, ele era muito mais difícil para esse atleta, e quando ele ia, por exemplo, para uma prova de circuito, o FTP dele, olhando só a potência normalizada, que é mais ou menos a mesma duração, né, que o FTP antigamente usava essa duração de cerca de 1 hora, como definição clássica, ele ficava alguns watts acima do FTP se ele fizesse somente um esforço contínuo. Lembrando que na prova de circuito tem várias acelerações, e como a potência normalizada ela é feita para levar em conta essas acelerações do ponto de vista fisiológico, ela acabava julgando a potência final da potência normalizada para, por exemplo, se no método clássico dava 290 watts o seu FTP, olhando a potência normalizada de 1 hora no circuito desse mesmo atleta, às vezes estava lá 310 watts. Então, como é que a gente lidava com esses 20 watts de diferença? Afinal, meu FTP é 310 ou 290? Se eu ponho 290, os intervalos ficam muito fáceis do ponto de vista anaeróbicos. Se eu ponho 310, os intervalos do ponto de vista aeróbio ficam muito difíceis para esse atleta. Então, com iLevels, a gente conseguiu personalizar ainda mais essa questão. Então, voltando à curva potência-duração, então, novamente, a gente tem aquela representação da curva e das zonas clássicas. Vejam que com a nova representação, ela atende de uma maneira muito mais precisa e individualizada os diferentes níveis de intensidade para cada atleta. E com isso eu consigo prescrever tanto os treinos, usando a curva de potência e duração, né, ou seja, os intervalos como referência, para a intensidade do treinamento. Então agora a intensidade dos treinos passa a ser derivada da curva potência e duração, ao invés do percentual de uma referência única, que é o FTP. Isso leva também a um percentual de repetitividade mais restrito, é um termo mais técnico, mas é relacionado à capacidade do atleta de executar os intervalos em relação à curva PD. Vou mostrar daqui a pouco um pouco mais de detalhes sobre isso. E, obviamente, é o mais específico e fisiológico para aquele atleta no momento. Que, como bônus, o que ele apresenta? Um efeito psicológico. Afinal de contas, você pode falar com o seu atleta: esses intervalos são derivados da sua fisiologia. Então, você pode ter confiança de que vai conseguir executar esses intervalos para a sua execução adequada do treino. Então, todo esse conhecimento de prescrição e de diagnóstico em mente, a gente começou a trabalhar na proposição de modelos que permitissem uma prescrição do treino, e aí aqui a gente tem de acordo com a duração do eixo X, a gente vai, obviamente, atacar diferentes sistemas energéticos, né, principalmente, mas de acordo com o que está selecionado aqui nos gráficos, a gente pode ir, né, de intervalos anaeróbios para intervalos ainda anaeróbios, aqui na verdade sprint, também intervalos de FTP, na verdade da relação FRC-FTP, porque a gente nunca pode esquecer, sempre difícil fazer essas definições, que o nosso organismo, em termos de sistema energético, ele é um contínuo, não é aquela relação que a gente tenta falar, né, que agora é gordura, depois é carboidrato, agora é lactato, agora é só creatina fosfato. É um contínuo, né? A gente tem à medida que a intensidade vai variando, a gente tem diferentes sistemas energéticos predominando na produção da energia. Então, por isso que além dos sistemas mais únicos, a gente tem aqui foco no FTP, foco na capacidade anaeróbia, nós também temos sistemas ou
relações da curva potência-duração, que é um misto, né, entre potência mista, potência máxima e capacidade anaeróbia, e também entre potência anaeróbia e FTP. São segmentos da curva que, ao treinar nessas durações, você provavelmente vai ter benefícios tanto para a capacidade anaeróbia quanto para o FTP. E aí, voltando no primeiro slide, o que vocês observam é o seguinte: nós temos a curva vermelha, que é a curva potência-duração, e embaixo nós temos duas linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas, elas irão definir a potência para cada ponto no tempo, na curva entre essas duas barras, que é, né, dentro da relação Pmax-FRC, a potência mínima e a potência máxima, que os intervalos que eu irei prescrever para esse atleta deverão ter. Então, se vocês olham, por exemplo, aqui para 25 segundos, vocês veem que a faixa de potência ela é bem estreita, né, entre praticamente 12 watts. E esses números, normalmente, eles ficam, essas linhas, normalmente, elas estão entre 93% e 98% da linha vermelha, o que indica que o intervalo que eu estou prescrevendo, provavelmente para melhorar a capacidade, né, desse segmento da curva vermelha, sendo que, se a gente pensa do ponto fisiológico, do ponto de vista fisiológico, a gente só tem duas maneiras de alterar essa curva vermelha, que é ou subindo, aumentando a potência, ou deslocando ela para a direita. Ao deslocar ela para a direita, aumenta a resistência desse atleta para o mesmo nível de potência. Então, são duas características importantes em um atleta, por exemplo, um ciclista. Tanto ter uma potência alta, quanto ter a capacidade de manter essa potência alta por o maior tempo possível. Então, voltando ao intervalo, eu estou tentando justamente restringir essa faixa de potência para que eu seja o mais específico possível para essa duração e que também o atleta seja capaz de repetir esses intervalos de acordo com a sua capacidade genética e até chegar no ponto onde a fadiga vai te impedir de manter essa faixa. Normalmente, quando chega a ficar 5% abaixo dessa segunda linha verde, é hora de parar, pois realmente a potência já não está alcançando o nível desejado. Não? Então, basicamente, esse gráfico está disponível no WKO, você pode baixar, tem um grupo de gráficos com essas para cada uma das regiões da curva, e você pode passar a prescrever seus próprios intervalos ou para o seu atleta como técnico, de acordo com a fisiologia dele, ao invés de usar características mais gerais, guias mais gerais, que nem sempre atendem todos os atletas. Como vocês podem observar, à medida que a gente vai caminhando para a direita na curva, né, as linhas vão ficando cada vez mais próximas. Então, vocês veem aqui, por exemplo, um intervalo de 20 minutos, basicamente são 5 watts, né, a faixa que esse atleta terá para poder executar um intervalo de 20 minutos e treinar, por exemplo, a sua capacidade de potência ou a sua intensidade máxima em 20 minutos. E aí a gente pergunta, mas então por que existe essa diferença entre os intervalos que são mais anaeróbios, ou seja, tem uma faixa um pouco maior, e os aeróbios que acabam tendo uma dificuldade, uma faixa de relação um pouco mais estreita? A explicação vem desse gráfico. Os intervalos abaixo do FTP, o que nós observamos é que há uma pequena variação entre os atletas abaixo do FTP. Portanto, os níveis clássicos funcionam bem. Então, por isso que a gente não precisou mudar as recomendações para os intervalos abaixo do FTP. E eles passaram a ser mais personalizados para os intervalos acima do FTP, que foi um grande avanço e uma evolução dentro da fisiologia. O último tópico que eu gostaria de falar é com relação ao rastreamento das adaptações. Afinal, fiz o diagnóstico, estou prescrevendo o exercício. Será que o meu atleta está melhorando? Então, dentro, novamente, né, nós temos a curva de Bell, nós temos aqui representado o universo dos atletas de resistência. No meio, nós temos os atletas que normalmente têm uma resposta mais previsível.
Quando a gente começa a ir para os extremos, uma resposta mais mista. E, obviamente, nós temos os dois extremos, que normalmente são aqueles atletas, normalmente são os atletas de elite, que têm, de um lado, uma alta capacidade anaeróbia, então alta explosão, mas o FTP baixo, e, do outro lado, um alto FTP e uma baixa capacidade de explosão. E esses atletas não importam tanto que você treine, nesse caso, por exemplo, o seu FTP ou do lado direito o seu FRC, a genética dele é tão única e individual que, nesse caso, que a gente sempre ouve aquela história, né? Treine as suas fraquezas para correr no dia da prova seus pontos fortes, que é treinando as fraquezas, você está teoricamente melhorando o que é ruim e o que já é bom. Mas será que isso é verdade para esses dois grupos de atletas? Aparentemente não. A princípio, para esses atletas, o que compensa mais é focar cada vez mais no seu FTP, pois o custo para tentar alterar um FRC desse atleta é tão alto que ele é duvidoso se vale a pena. Do mesmo modo que esse atleta que tem um alto FRC, o custo é tão alto para tentar alterar o seu FTP em termos de números de treinos, tempo dedicado aos treinos, que a gente sempre questiona até onde vale a pena. Tá? Podemos também monitorar, então, o macrociclo. Afinal, o modo comparativo do WK4 permite novas análises dos dados no longo prazo. Exemplos de comparações, carga de treinamento, adaptações ao treinamento e desempenho. Aqui, nós temos um atleta, selecionamos 2 anos, 2014 e 2013, e olhamos aqui, então, o seu perfil de potência em relação à curva potência-duração. Então, é aquele mesmo gráfico que mostra para determinada durações no eixo X, como que esse atleta se comporta em relação à média. Então, o que nós podemos observar é que em 2014 ele teve um FRC melhor, sendo que em 2013 ele tinha uma resistência, uma estamina melhor, que era já evidente aqui com 10 minutos, mas principalmente na faixa dos 20 minutos. E aí a pergunta vem, olhando historicamente, o que foi diferente entre 2013 e 2014? Qual que é o evento-alvo desse atleta? Ele precisa de mais FRC, de mais resistência. Então, a gente começa olhando historicamente e depois rastreando essas mudanças, entender a fisiologia desse atleta, ou a sua fisiologia, para que a gente consiga individualizar o treino ainda mais e focar naquilo que é mais importante para o seu evento-alvo e que esteja de acordo com a sua individualidade. Aqui a gente volta no exemplo, então, do VO2, né, dos percentual de fibra, que também podem ser rastreados ao longo do tempo. E também, além do macrociclo, é interessante que, dentro dos microciclos, que são, né, conceitos de periodização do treinamento, a curva potência-duração, ela é um ótimo indicador de alterações no desempenho e aptidão físicos, o que permite inferir respostas e taxas de adaptação individuais. Uma das características é que intervalos intensos têm efeito imediato sobre a curva potência-duração. Então, a gente sabe na hora se ele melhorou ou se ele mudou algum ponto na curva. Todos os pontos na curva são importantes, passam a fazer parte da análise, diferentemente de antes, que a gente tinha intervalos fixos, e às vezes você pediu o atleta para fazer um teste com esses intervalos fixos, por alguma razão, psicologicamente, ou um pneu furado, ou um cruzamento, ele, em vez de fazer 5 minutos, ele fazia 4 minutos e meio, perdia-se aquele ponto no tempo. Agora não, ele passa a fazer parte da história e na hora a gente consegue saber se houve uma melhora dentro do microciclo. Reduz o tempo, então, para análise da dose e resposta, que normalmente a gente gastava 3 microciclos para poder ter uma boa ideia dessa resposta, agora isso mudou. Pra vocês terem uma ideia, aqui a gente tem um exemplo de um atleta de mountain bike que tinha terminado a temporada e queria continuar pedalando com
com vigor, continuar as suas sessões de treinos. Como eles não haviam feito nenhum trabalho muito específico do ponto de vista anaeróbio ao longo da temporada, porque não teve como, em função do número de competições e tudo mais, usou-se as próximas semanas para um trabalho bem anaeróbio. Então, deu uma dose específica, de um treino bem específico, para um segmento bem específico da sua curva potência-duração. E, passado esse tempo, foi feita uma análise entre o final da temporada, que é o amarelo, e o vermelho, que é o depois desse período aí de treinamento específico do FRC. Então, o FRC, que normalmente é 30 segundos e 2 minutos de duração, aqui a gente olha o exemplo de 1 minuto, a gente pode ver claramente que esse período de 3 semanas de treinamento dele fez o seu FRC, ou sua potência de 1 minuto, passar de 638 watts registrado para 770. Então, um ganho significante. E que você pode pensar, mas nessa altura do campeonato, final de temporada, o que isso serve? Isso é importante saber que, para a próxima temporada, esse atleta, você historicamente conhece essa resposta desse atleta, e se houver a necessidade de um evento que necessite mais da sua capacidade anaeróbia, você já tem uma previsão com a maneira, de um modo muito mais preciso, qual é o potencial desse atleta. Com isso, fica mais fácil de prever e de programar os treinos de acordo com os eventos-alvo, novamente. Um outro exemplo interessante que pode acontecer é esse que eu apresento agora. A gente tem esse gráfico. Esse gráfico ele mostra a rampa de subida do CTL, que é uma medida que a gente usa frequentemente para monitorar não somente carga, mas principalmente a progressão da sobrecarga do treino ao longo da temporada, e do FTP modelado, que é derivado da curva potência-duração e que depende, então, dos dados que você tem produzido ao longo da temporada para, obviamente, subir o seu FTP. Aqui a gente tem um bom exemplo de um período onde o atleta ficou parado por causa de uma cirurgia, e ao voltar aos treinos, era um atleta muito motivado, fez uma rampa, vocês podem ver aqui, chegou até 9 pontos, o que é muito alto, em geral, para as pessoas. Então, inclusive, tem um risco de lesões maior, de ter alguma patologia via aérea respiratória, mas ele fez, durante um período, se abriu uma rampa bem alta de progressão do CTL, e o mais interessante, a gente começou a observar o seu CTL modelado. O que a gente observa? Que, contando o número de semanas, depois de 6 semanas, onde ele abaixou significantemente, o técnico dele, a carga de treinamento, com uma rampa agora em níveis mais esperados, 3 pontos, 2 pontos, 1 ponto, aí variou, obviamente, que após 6 semanas com treinos um pouco mais leves, ou uma carga, uma sobrecarga, um aumento da sobrecarga mais controlado, que o FTP dele passou de um nível mais baixo para um nível ótimo. Inclusive, aqui nesse ponto, foi o campeonato nacional de mountain bike, onde ele chegou com o FTP mais alto possível da temporada de 2015. Então, mais uma vez, para a temporada seguinte, é uma boa informação, uma informação importante, conhecer que na fisiologia desse atleta, se nós precisarmos dar um estímulo ótimo para chegar no seu ápice durante a prova, ele precisará de 6 semanas entre o evento e o estímulo. Outros atletas precisam só de 3 semanas. Então, é importante você monitorar isso na sua fisiologia ou no seu atleta, para que, posteriormente, ao longo das próximas temporadas, você tenha essa visão mais realista, mais pragmática e, obviamente, com um planejamento melhor, que é o que a gente sempre quer para eventos mais importantes. Bom, temos 1 hora de seminário, era isso que eu queria apresentar. Deixa eu ver as perguntas aqui, se tem alguma pergunta.
Desculpa, Rubens, só agora que eu vi, você perguntou o que é o CTL, eu acho que eu acabei repetindo em outros momentos. Então, é a carga crônica de treinamento, tá? Que é o Chronic Training Load, em inglês, e é derivado do tanto de pontos de TSS que você acumula ao longo das semanas e dos treinos, e isso vai alimentando o gráfico de gerenciamento do desempenho e, obviamente, carregando o gráfico para que você monitore o CTL, e aí eu mostrei para vocês algumas correlações entre CTL, FTP modelado, TSB e outras variáveis. Uma pergunta do Gustavo Nas, sim, Nas, esse livro do Alan Coogan, se for a segunda edição, imagino que você já deve ter lido, e esses testes ainda são válidos, afinal de contas, testes bem padronizados sempre serão interessantes, porque eles permitem analisar outras variáveis do ponto de vista fisiológico, mas além disso, com o modelo atual, nós temos outras possibilidades de testes, e além disso, talvez o mais importante, e que eu sempre friso para os meus atletas, quando você participa de uma prova importante, normalmente os dados dessas provas são os dados onde o nível de motivação é o mais alto e costumam ser os dados que realmente representam a sua fisiologia, do ponto de vista de personalização. Então, geram realmente dados que vão alimentar a curva potência-duração, que vão dar os melhores dados de FRC, de FTP, estamina. Tem outros indicadores que serão alvos de próximos webinar e, consequentemente, criam uma visão da fisiologia única e individual desse atleta, que esses testes que haviam antigamente não conseguiam preencher completamente. Eu acho que... Deixa eu ver. Mais perguntas. Sim, Felipe. Você perguntou do slide anterior, que tem vários espaços em branco. Tem duas possibilidades. Esse atleta não é meu, mas... e aqui o que era importante era o primeiro espaço branco, que realmente é quando ele ficou sem treinar, por causa da cirurgia. Mas como o gráfico aqui só vai até zero, uma das possibilidades que pode ter aqui também é uma rampa ligeiramente negativa, que normalmente é igual a um período de pico, né, de especialização, de tapering, para o evento. E aí, por isso que pode ser que não esteja aparecendo aqui no gráfico. Tá? Provavelmente depois de agosto, quando ele já termina, a maioria dos norte-americanos terminam temporadas, o FTP começa a cair, normalmente tem um efeito residual por alguns dias ou meses dos treinos anteriores, aí o FTP se mantém alto, mas você vê que ele começa a cair, que é bem típico do programa do WKO. O Rubens Lorenzini está perguntando como você dosa as cargas de intensidade durante os treinos. Como você subdivide os volumes dentro dos mesociclos. Como você chega ao volume do macro. Ok. Rubens, hoje a definição é um treino no máximo de 1 hora. Teoricamente vai te dar 100 pontos de TSS, que é o que você conseguiria basicamente no contra-relógio de 40 km, que é o que, por definição, se aproxima bastante ali do limiar de lactato e que define o seu esforço máximo para a hora. Então, isso foi definido que seriam 100 pontos, e a partir disso, a gente consegue, para durações maiores ou menores, calcular o número de pontos, TSS, que, somados ao longo das semanas ou dos treinos, e ao mesmo dentro de cada treino, dá um número final de TSS. E esses pontos vão sendo catalogados no PMC, que é o gráfico de gerenciamento do desempenho, e é assim que nós dosamos as cargas de intensidade durante os treinos. Além disso, dentro do TrainPix, que é a plataforma onde eu prescrevo treino para os meus atletas, como todos os meus atletas usam potência, à medida que eu vou
eu consigo prescrever os treinos e dependendo da faixa de potência ou que eu estou prescrevendo, o sistema consegue já calcular quantos pontos de TSS aproximados, se o atleta seguir o treino, obviamente, que isso vai gerar. Então, e com isso eu consigo fazer o planejamento de treino a treino até chegar no CTL da semana, ou do mês, ou do microciclo, do mesociclo. Ok? Então, usar o quilômetro do ano anterior mais 1% a mais errado. Atualmente, a quilometragem anual, né, que era muito utilizada para monitorar a carga geral de treino, ela ainda existem muitas pessoas que usam, principalmente quem não usa medidor de potência. Eu não diria que ela é errada, mas ela é muito pouco específica, pois a quilometragem, em geral, não leva em conta a intensidade, toda essa especificidade que eu apresentei aí da curva potência-duração, que medindo somente distância não resolve a equação. Bom, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Tem mais uma pergunta. Ok, qual a diferença, acho que você perguntou, do TSS de um atleta iniciante, intermediário, avançado, amador elite e elite? Eu acho que você quis perguntar mais a diferença do CTL no evento-alvo, imagino que é a pergunta. Interessantemente, o CTL é muito parecido. Obviamente, uns atletas normalmente têm um CTL mais alto, não porque eles têm uma maior capacidade, mas simplesmente porque eles têm mais tempo para treinar. Por que isso é muito similar entre os atletas, o CTL? Porque o CTL, ele olha o TSS de cada treino, e o TSS de cada treino ele é baseado na sua potência, que é derivada, que é baseada na sua fisiologia. Então, por exemplo, 80% do máximo para você, por uma hora, vai te dar o mesmo número de pontos que 80% do máximo de um atleta de elite por uma hora. Consequentemente, acumulando isso ao longo dos treinos, ele terá, ao final de X semanas, CTLs muito parecidos. A diferença é que ele vai ter um FTP talvez de 300, sei lá, 5, 5,5, 6 watts por quilo, e o atleta amador, que a resposta não é tão exuberante, vai ter talvez um FTP de 4, 3,5 watts por quilo, que é o que diferencia um atleta que está numa Olimpíada versus obviamente do ponto de vista físico, versus um atleta que só compete em competições locais. Bom, ok. Então, já que não temos mais perguntas, mais uma vez eu deixo meu contato à disposição. Se houver alguma dúvida e for respostas mais simples, terei maior boa vontade em respondê-las por e-mail. Obrigado pela atenção de todos. Essa apresentação está sendo gravada, vai estar disponível tanto no canal da TrainingPeaks, quanto no meu canal no YouTube, em breve. E boa noite para todos.